Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade, então, ao nosso estudo sobre licitações e contratos administrativos. Nós vimos nas aulas anteriores o dever, né, de licitar e o porquê que a administração licita quando vai gastar o dinheiro público. E entramos também, damos uma olhada, na verdade, nas leis vigentes, né, que são relacionadas ao tema, e entramos um pouquinho na conversa sobre a Lei 8666, especialmente os objetivos, né, que a lei estabelece, e também as fases da licitação. Bom, pois bem, como a Lei 8666 é uma lei muito detalhista, muito cheia de procedimentos, enfim, ela é bastante extensa, bastante detalhada, é muito importante que vocês leiam a lei seca, né? Tem muita coisa que a gente vai falar aqui, tem muita coisa que pode gerar dúvida, mas que está lá muito expresso, né? A lei, depois eu posso citar exemplos de algumas passagens, mas o fato é que ela, por ser procedimental, né, por trazer os ritos de contratação da administração pública, ela é muito bem detalhada e explica com muito detalhamento a forma como as coisas devem ser conduzidas. Então, essa é uma das importâncias, né, de ler a lei seca. Muitas vezes provas objetivas se aproveitam, né, da redação das leis para fazer os questionamentos, então é importante ter isso em mente. E por que o estudo da 8666, né? Vamos lá retomar o porquê que a gente está estudando a 8666, sendo que a gente já tem uma nova lei geral de licitações e contratos administrativos. Primeiro porque a lei 8666 ainda está em vigor. A gente, quando for estudar a próxima lei, né, essa lei nova de 2021, a gente vai ver que há um regime de transição ainda bastante extenso, então a lei 8666 ainda está em vigor, ainda é aplicável, especialmente aos contratos que foram assinados, enfim, celebrados sob a égide dela, então ela ainda tem uma aplicabilidade. Mais do que isso, a nova lei, ela é uma lei muito similar, né, a Lei 8666, com a consolidação dos entendimentos que foram sendo construídos ao longo da aplicação da 8666 nos tribunais de contas e nos tribunais judiciais. Então, é uma lei que não inova tanto, né, na lógica, ela traz bastante essa lógica da 8666. Então, estudar e conhecer a 8666 não só serve para a sua prova, mas também para compreender a nova legislação que deve substituir, em algum tempo, a lei geral, né? E porque está no seu edital. Então, a 8666, ela precisa ser estudada, não tem muito jeito, a gente não tem como fugir, né? E ela é, como a gente já disse aqui, a lei que tem os ditames nacionais e os ditames federais, e, portanto, base não só para essa legislação nova, mas também por aquelas que podem ser editadas considerando a concorrência de legislar comum entre os entes federados, né? Então, na verdade, a gente acaba trabalhando muito com essa base que foi construída ao longo, né, desde 93, quando essa lei foi editada. Bom, com isso em mente, vamos passar para o nosso estudo aqui aprofundado da lei. O nosso próximo ponto, depois de tratar das partes inicial da lei e das fases da licitação, vai ser falar um pouquinho sobre realmente os procedimentos, né? Como se processa o certame licitatório. Então, a gente, pela Lei 866, a nomenclatura desses ritos é modalidade licitatória, tá? E são 5 estabelecidas pela Lei 8666, tá bom? A primeira delas, ela até é bastante intuitiva pelo nome dela, porque ela traz no seu nome justamente uma dos objetivos, né, da licitação, que é a concorrência entre os interessados. Essas 3 primeiras modalidades que nós vamos tratar são modalidades que, entre uma e outra, no comparativo entre essas 3, a gente vai ver que a diferença da utilização de uma para outra é uma questão quantitativa, uma questão valorativa. Então, você vai ver, o valor da contratação é tanto, então eu vou usar uma ou outra ou a outra, tá? Lembrando que quem pode o mais, pode o menos na administração pública. Então, se a concorrência, que é
O regime mais rígido, justamente porque são para objetos, utilizada, são objetos, né, de grande vulto econômico, então ela pode ser aplicada a qualquer outro caso dentro desses 3 casos, né, de médio vulto, de pequeno vulto e de grande vulto. O contrário não é verdade. Você não pode, nos casos em que deveria ser utilizada a concorrência, utilizar outro rito previsto na lei. E por quê? Bom, porque existe uma rigidez dentro da concorrência justificada pelo grande dispêndio, né, financeiro que decorre dessa contratação. Então, são valores, no caso das obras de engenharia e obras e serviços de engenharia, acima de R$ 1.500.000. Então, o que se considera que o fato de ser um grande dispêndio demanda essa rigidez na contratação, no procedimento de contratação, ao mesmo tempo que muitas vezes esses objetos eles também são bastante complexos, né? Não necessariamente o objeto, por ser mais caro, é mais complexo, mas muitas vezes é. Então, nos casos em que, por exemplo, for abaixo desse valor, mas o objeto ainda assim, apesar de mais barato, se for complexo, de repente vale a pena, através de uma decisão motivada, né, e reduzida a termo dentro do processo administrativo de contratação pelo agente público, justificar a utilização da modalidade de concorrência e não a de tomada de preço ou a de convite, que são as outras alternativas que nós vamos ver dentre as 3 primeiras, cuja diferença é quantitativa. Pois bem, e quando é que eu uso, né, em condições normais de pressão e temperatura, quando é que eu uso a concorrência? Bom, você vai usar a concorrência sempre que o objeto for de grande vulto, então acima desses valores que estão aí na tela, né? Obras e serviços de engenharia no valor acima de R$ 1.500.000 e compras e serviços de outras naturezas no valor superior a R$ 650.000. Esses valores, eles são com alguma frequência atualizados, então é preciso estar atento a isso. Se você for ver com alguma frequência, eu estou sendo até um pouco injusta, porque, na verdade, se você for olhar hoje lá no Planalto a lei, né, aquele chafurdado onde mostra o que já foi revogado, vocês verão que o último valor que estava lá era em cruzeiro, então talvez não seja tão frequente assim. Mas há, de fato, uma avaliação sempre que possível, sempre que necessário, em relação a esses patamares dentro da lei, tá? Qual é a grande... Qual é a outra grande característica em relação à concorrência? Você não precisa de um prévio cadastro ou de um conhecimento de quem são os interessados antes da licitação acontecer. Por quê? O que acontece? Nas outras modalidades, a gente vai ver que existe uma lógica de um cadastramento prévio dos interessados dentro de um sistema já estabelecido pela administração pública. Aqui não, aqui você não precisa disso. Podem apresentar a proposta para participar da licitação quaisquer interessados. Obviamente, dentro do rito da contratação, conforme a gente já viu as fases da licitação, você vai ter a comprovação de que aquele interessado, né, tem as condições de participar daquele sistema, daquele certame. O que não significa que ele não esteja sempre apto a apresentar a sua proposta. Pode ser que ele não cumpra os requisitos, mas qualquer um pode chegar sem necessidade de nenhum prévio cadastro, nenhum prévio conhecimento da administração pública, tá? Por se tratar, geralmente, né, de objetos de alta complexidade e com grande vulto econômico, os prazos entre a publicação do edital e a data da entrega das propostas têm um prazo, são alargados em relação aos demais, né? Então, se for um caso de utilização do critério de julgamento, né, que a gente chama aqui na Lei 8.666 de tipo de licitação, que seja técnica ou técnica e preço, a gente vai trabalhar com um prazo mínimo entre a publicação do edital e a entrega das propostas de 45 dias corridos. Já no caso de menor preço, a gente vai trabalhar com um prazo mínimo de 30 dias corridos. Também, saindo um pouco da lógica do tipo de licitação, mas entrando no regime de contratação, efetivamente, quando for o caso de um regime de contratação de empreitada integral, como a gente vai ver quando estudar um pouquinho sobre contratos administrativos, o prazo também vai ser de 45 dias, tá bom? Uma outra característica
da concorrência é que, apesar de eu ter dito inicialmente que a lógica, né, comparativa entre os três primeiros, pelas três primeiras modalidades de licitação, a concorrência ela tem alguns casos que, independentemente do valor, se entende que a complexidade do objeto ou do processamento da licitação demanda uma rigidez maior. Então, nestes casos, não importa qual é o valor, mas sim essas características são levadas em consideração e deve ser aplicado sempre à concorrência. É o caso, por exemplo, dos contratos de concessão de serviço público, que previamente à contratação você tem a necessidade de utilizar o procedimento rito estabelecido pela concorrência. Por quê? Porque você tem, às vezes, até a apuração do valor, né, da contratação em si, naquele momento você usa outros critérios de julgamento. Então, às vezes é tarifa, enfim, não necessariamente você supera aquele R$ 1.500.000 naquele momento, ou não consegue nem avaliar isso. O investimento é feito em outro momento pelo parceiro privado. Mas o fato é que você fecha uma contratação, né, com o privado de muito longo prazo, né? As contratações são de 20, 30 anos. Então, você tem um investimento alto por muito tempo. Você fica vinculado àquele contratado. Desta forma, entende-se que, para que seja contratada essa pessoa, você precisa usar a forma mais rígida de contratação. Tá? Então, é o caso também do processamento de licitações internacionais. Você tem a participação de empresas de fora do Brasil, que não necessariamente que não precisam ser baseadas no Brasil ou ter qualquer vínculo com o Brasil. Então, você precisa de uma rigidez no procedimento para que justifique a contratação de alguém fora daqui. Lembrando que um dos objetivos da licitação, né, um dos fundamentos dela é justamente o desenvolvimento nacional. Então, assim, você ao justificar a necessidade de uma licitação internacional, você tem que mostrar, poxa, eu estou sendo bem rígido para contratar alguém de fora, porque realmente se justifica, né? Então, eu preciso ter os cuidados que são demandados. E tem, entre outros casos, estão todos expostos na lei, mas estão aí enumerados também no nosso slide e no nosso material. Bom, a segunda modalidade de licitação que a gente estuda e tem esse critério quantitativo, como eu falei, é a tomada de preços. Bom, a tomada de preços, diferentemente do que acontece com a concorrência, como eu já havia adiantado, ela necessita, na verdade, ela é aplicável para os casos em que você já tiver um prévio cadastramento daqueles interessados. Ou em até 3 dias antes da entrega das propostas, aqueles que não tiverem esse cadastramento se apresentem e demonstrem o atendimento a todas as condições exigidas para aquela licitação. O que isso significa? Bom, o que é esse cadastramento, né? O que significa estar cadastrado? A administração pública tem vários sistemas, né? Enfim, nas suas diferentes competências, como se fosse um certificado de habilitação, como se fosse uma certificação que você renova a cada X tempo, dizendo que você está em dia com a sua documentação de habilitação jurídica, habilitação econômico-financeira, regularidade fiscal e trabalhista. Então, você vai lá uma vez a cada 6 meses ou uma vez a cada 1 ano, vai depender muito de cada sistema. Um dos mais conhecidos é um sistema do âmbito federal que chama SICAF. Você vai lá, você coloca toda a sua documentação, essa documentação é analisada, e toda vez que você tiver interesse de participar de uma licitação, você vai gerar uma certidão que atesta, para fins da licitação, que você atende aquela certificação, aquela habilitação necessária. Então, para simplificar o procedimento, você já tem um cadastro prévio de conhecimento da administração pública. É claro que eu não poderia vedar a participação das outras pessoas, mas aí eu estabeleço que você tem que ter até um determinado... Porque como o rito vai ser um pouquinho mais acelerado e mais simplificado,
eu preciso, um pouquinho antes do recebimento das propostas, já saber do seu interesse e que você me demonstre esse cadastramento até 3 dias antes, ou seja, pelo atendimento das condições, tá bom? É uma modalidade de vulto intermediário, então abaixo daquilo que seria para os casos de concorrência e acima daquilo que seria para os casos de convite. E claramente, como eu já disse, quem pode mais pode o menos. Se por acaso, independentemente do valor, o objeto daquela contratação for um objeto um pouco mais complexo, que demandar um pouquinho mais de rigidez nessa contratação, nesse rito de contratação, pode-se utilizar a concorrência e não a tomada de preços. Como tudo na vida de um administrador público, a decisão de utilizar uma modalidade ou outra, então isso independe, na verdade, de utilizar uma modalidade diferente daquela que seria, em tese, cabível, mas em qualquer cenário, vai ter que se justificar a razão de utilizar-se uma modalidade ou outra, mas não é proibido, diferentemente do que ocorre, né? Ao contrário, você não pode usar a tomada de preço nos casos em que for concorrência, tá bom? Então, e, da mesma forma, né, já que você simplifica, você também acelera um pouquinho as coisas. Então, o intervalo mínimo entre publicação do edital e data de entrega de propostas, nos casos de técnica e preço, é de 30 dias corridos, e no caso de menor preço, são os 15 dias corridos. Ah, mas por que muda de um tipo para o outro? Porque a análise de técnica, né, ela é um pouquinho mais complexa do que a análise de preço. E isso vale justamente para quem está fazendo a proposta também, não só para quem vai analisar essa proposta na condição de comissão de licitação, mas para quem está montando essa proposta. Por mais especialista que a pessoa seja, ela precisa fazer uma avaliação de metodologia, uma série de coisas que precisam ser trazidos, que vão ser utilizados como critério, né, de julgamento pela administração pública. Então, justifica-se que entre a publicação do edital e a entrega das propostas tenha um prazo mínimo alargado em relação ao caso do menor preço. Tá bom? Isso a gente vai ver, vai ficar muito claro. Essa mesma lógica se aplica, por exemplo, nos casos de concurso, né, na modalidade de licitação concurso e não concurso público. Mas essa é a lógica que está por trás dessa definição, tá bom? Além, né, da tomada de preços e da concorrência, a gente tem mais uma cujo critério é uma questão quantitativa, que é o convite. O convite ele tem uma lógica um pouquinho diferente dessas duas primeiras, porque na verdade a gente não tem um edital propriamente dito, na verdade o edital é um convite que é feito pela administração diretamente a pelo menos 3 empresas, tá? Que sejam daquele ramo do objeto que se pretende contratar. Tá? Eles podem ser previamente cadastrados ou não no sistema da administração pública, mas eles são individualmente convidados a participar. Muitas vezes a desnecessidade do cadastro vem de uma inexistência naquele município ou naquela região de empresas que sejam daquele ramo, né? Isso acontece muito em municípios pequenos, então você justifica o convite de empresas um pouquinho mais distantes para que venham participar e geralmente o gasto não é tão alto. Então, nestes casos, são objetos de pequeno vulto econômico, né? Abaixo dos valores para serviços e obras de engenharia de R$150 mil e para compras e outros serviços abaixo de R$80 mil. O prazo mínimo entre a publicação do edital e a entrega da proposta é de 5 dias úteis, ou seja, para vocês verem, é bem mais simplificado. Mas, como eu também já disse na tomada de preços, a administração pública ela não pode vedar a participação de outros interessados que não aqueles convidados. Então, a lei prevê, claramente isso é um pouquinho mais sofisticado hoje em dia, mas a lei prevê, lembrando que ela é de 93, que você o administrador público deve afixar na repartição, vamos dizer assim, o convite para que quem tiver interesse, né, isso vai torná-lo público. Obviamente, hoje, além de publicar, né, nos diários oficiais, você tem também a publicação nos sites da administração pública, o que permite que, em até 24 horas antes da entrega das propostas, aquela pessoa interessada nesse convite, né, nessa
nessa licitação, apresente a sua manifestação de interesse em participar, tá? E aí, enfim, no dia da entrega das propostas, ele vai estar lá. Outra modalidade de licitação, e aí agora a gente sai, né, dessa lógica quantitativa e passa para uma lógica qualitativa, ou seja, você vai avaliar a natureza do objeto a ser contratado. A gente tem a modalidade do concurso. O que é a modalidade do concurso? Ela é uma modalidade que se pretende contratar um trabalho artístico, um trabalho científico, mais técnico, de natureza predominantemente intelectual, mediante prêmio ou remuneração, ou seja, não necessariamente precisa ter um pagamento, né? Às vezes o prêmio é só a escolha e a utilização do trabalho daquela pessoa. Para mim, o caso mais emblemático de concurso utilizado é o caso do projeto da capital do Brasil, né, de Brasília, lá atrás, quando se pensou em ter uma nova capital, abriu-se um edital de concurso em que se foi solicitado um projeto arquitetônico, enfim, técnico, de como deveria ser pensado Brasília. Então, Brasília é totalmente planejada com base, obviamente, no primeiro momento, em projetos entregues por meio de uma licitação de concurso. Tá? Obviamente, houve outras contratações depois para colocar tudo isso em prática, mas o pontapé inicial se deu por meio de um concurso, tá? Como eu já falei, né, explicando a questão da diferença de prazo entre os tipos de licitação, aqui, por ser um trabalho predominantemente intelectual, você necessariamente vai precisar de um tempinho maior, né, para análise da comissão. Então, o prazo entre a publicação do edital e a entrega das propostas, dos projetos, é de 45 dias entre um e outro. E aqui também tem uma diferençazinha em relação aos demais casos, que é a questão da comissão de licitação. A gente sabe que a comissão de licitação ela pode ser permanente ou não, né? Muitos municípios têm comissões permanentes de licitação, muitos municípios, muitas secretarias, enfim, muitas áreas da administração pública têm comissões permanentes. E essas comissões são formadas por 3 servidores públicos, né? Alguns suplentes, e que atuam naquelas contratações e que fazem análise de correção, né, da documentação entregue, fazem toda a análise das propostas, da execuibilidade dos preços, enfim, são os responsáveis pelo rito, né? Então é a comissão de licitação. Neste caso em específico, você não tem a exigência de que essa comissão seja composta necessariamente pelos servidores públicos, ou será aquela mesma comissão de sempre, né, nos casos em que há a comissão permanente. E por quê? Porque é um serviço eminentemente técnico, intelectual, e que demanda um conhecimento específico daquela área, o que não necessariamente a administração pública terá. Então, você pode, especificamente para os casos de concurso, chamar a integrar a sua comissão para aquele concurso em específico pessoas que tenham reputação ilibada na área daquele objeto da licitação, né, que é aquele certame especificamente. Então, aqui você tira um pouco a lógica da regra de servidores estáveis e coloca pessoas que, de fato, conheçam aquele objeto e que sejam capazes de fazer uma análise técnica em relação àquilo que está sendo entregue, tá? Então, também tem mais essa diferença. E aí, por fim, a gente tem também, acho que é uma modalidade bastante intuitiva, né? Que é a modalidade do leilão. Assim como nos outros casos, você tem a possibilidade, assim como no caso da concorrência, você tem a possibilidade de quaisquer interessados participarem, e é o caso, é aplicável, né, quando a administração pública busca alienar seus bens. Bens aqueles que não sejam mais, que não tenham mais, sejam inservíveis para a administração pública, ou decorram daqueles casos de, enfim, apreensões ou penhoras, né, que tenham acontecido dentro de processos judiciais que a administração pública faz parte. Então, aquilo vem
para dentro da estrutura da administração pública, né? Viram ativos da administração pública, mas que são inservíveis, então ela aliena para transformar aquilo em orçamento, né? Em receita e colocar aquilo para dentro como dinheiro para a administração pública. Precisa ter uma avaliação desses bens por técnicos, né, que sejam conhecedores da área, peritos, enfim, e os lances devem considerar valores iguais ou superiores ao da avaliação feita pela administração pública. O leilão de bens imóveis, a depender do caso, não se aplica daí o leilão, né? Essa alienação de bens imóveis às vezes pode ser feita por meio da concorrência e não do leilão, mas essa é uma exceção dentro daquele rol que a gente falou quando falamos sobre concorrência, de aquele rol de questões qualitativas e não quantitativas, tá? Mas, via de regra, a utilização é do leilão. Tá? E aí, aqui, a lógica é diferente, não é um pagamento da administração, não é uma contratação em que a administração paga e alguém recebe, muito mais ao contrário, é a venda de um bem, então a administração vai receber isso em pecúnia, tá? Essas são, então, as 5 modalidades estabelecidas pela Lei 8666, tá? E é importante dizer que não se pode criar novas modalidades, tá? A não ser aquelas previstas em lei. Em compensação, a gente tem outras leis que criam novas modalidades, e a gente vai falar sobre o pregão, vai falar sobre o RDC, mas a Lei 8666 só permite a utilização dessas 5 aqui, tá bom? E aí, além do rito, né? Então, todo o detalhamento de como funciona o procedimento, né? Aqueles atos administrativos encadeados e consequentes em relação ao anterior, para que chegue no objetivo final da administração pública, que é a obtenção daquele bem ou daquele serviço, para dar concretude, né, aquilo que está previsto na lei, aos atos legais ou constitucionais, que são, no fim das contas, o interesse público, né, o interesse dos nossos indivíduos na condição de partícipes de um corpo social. Então, além de todo esse rito para esse gasto de dinheiro, para essa aquisição ou para essa venda daquilo que a administração precisa, para colocar tudo isso sair do papel e colocar, né, na realidade, a gente também tem critérios de julgamento. Dentro da lógica da 8666, por alguma razão desconhecida, que eu até hoje não consegui apurar, quando a gente fala de critério de julgamento para definir qual é a melhor proposta para a administração pública, a gente fala de tipos de licitação. Isso já foi, por muito tempo, um caso de pegadinha, tá? Em provas objetivas. Porque dizia-se assim, quais são os tipos de licitação? Trazia-se nas alternativas critérios de julgamento de outras leis. A única lei que chama critério de julgamento de tipo é a 8666. As demais chamam de critério de julgamento. Então, se por alguma razão a pergunta trouxer especificamente o conceito de tipo, nós estamos falando necessariamente da lei 8666. Então, os critérios utilizados para a definição da melhor proposta são os tipos de licitação da lei 8666. Então, vou voltar aqui. Primeiramente, o menor preço, né? Que é aquele mais básico, apresenta o menor preço. A administração pode, no edital, estabelecer um valor máximo, e aí, a partir desse valor máximo, quem apresentar o menor valor, porém, ainda exequível, né? Essa avaliação de execuibilidade do preço é feita pela comissão de licitação na abertura das propostas. Aquele que propuser para aquele objeto o menor preço exequível é o vencedor, ou a administração estabelece um piso, e aí quem apresentar, né, um menor valor acima desse piso, mas que ainda seja, enfim, entendendo esse piso como exequível, você é o contemplado com a vitória nessa licitação, tá bom? Bom, a melhor técnica como eu falei, é importante ler a lei seca porque ela está muito bem explicadinho. Para quando que eu uso o critério de melhor técnica, né? Eles são, e aí, vamos falar também, já aproveitar,
o critério da técnica e preço. Quando é que eu uso melhor técnica? Quando é que eu uso técnica e preço? Bom, eu uso quando eu estiver falando de serviços de natureza predominantemente intelectual. Então, assim, elaboração de projetos, quando eu vou contratar só o projeto, né? Não vou contratar. Na contratação não vai ser de tudo, mas só do projeto. Alguns cálculos específicos que eu precisar, fiscalização, gerenciamento de engenharia consultiva, elaboração de estudos técnicos. Às vezes a contratação é só de projeto básico ou só do projeto executivo, você não contrata um turnkey, que você contrata desde da contratação de empreitada integral, que você contrata do projeto à entrega da obra. Então, é isso. Eu preciso avaliar não só o valor, mas a metodologia utilizada, por que ele foi por um caminho ou foi por outro. Você tem uma avaliação muito mais criteriosa, então você precisa olhar não só o preço, mas também a técnica, tá? E aí, nos casos da melhor técnica, como é que funciona? O edital ele tem que vir muito detalhado, tá? De quais são os critérios de avaliação e classificação das propostas. E aí, no edital, vem um preço máximo, tá? Que a administração se propõe a pagar. E aí, você abre, né? A administração pública ou comissão de licitação vai lá, abre o envelope da proposta técnica e pega esses critérios que estão no edital e faz, então, uma avaliação e classifica em primeiro, segundo, terceiro lugar, de acordo com os critérios de técnica, para ver qual foi a melhor técnica. Daí, classificadas, eu vou abrir os preços para ver se eles estão ali dentro do valor mínimo estabelecido no edital. E aí eu chego para a melhor técnica e digo: você faz por tanto? Você faz pelo valor mínimo, por exemplo? Ou você faz por um valor X? Ele fala: não. Aí, beleza. Então, o que apresentou a melhor técnica de acordo com aqueles critérios que estão estabelecidos no edital, não faz pelo preço que eu estou disposto a pagar. Eu, administração, estou disposto a pagar. Então, não ganha como melhor técnica. Quem que vai ganhar como melhor técnica? Quem tiver classificado, ou seja, quem tiver atendido os pressupostos ali, né, os critérios, os requisitos que foram considerados como melhor técnica, mas que na negociação com a administração pública se proponham a fazer aquilo pelo menor preço, né? Então, assim, se o primeiro, segundo, terceiro lugar disserem não, mas o quarto, que é o último, vamos supor, supondo que tiveram 4 propostas, o quarto lugar disser ok, não ganha melhor técnica, né? Mas, enfim, essa é a lógica. Daí você vai pela ordem de classificação, então essa é a lógica da melhor técnica. Já a técnica e preço, você faz uma média ponderada entre a técnica e preço, né? Você vai classificar aqui a melhor técnica, né? Aí você vai classificar o preço e aí você vai fazer uma média entre eles, ponderada entre as classificações, a valorização de técnica e preço de acordo com o detalhamento do edital, e aí ganha quem tiver a melhor média, tá bom? No fim das contas, nem melhor técnica, nem técnica e preço significam que é a melhor técnica que vai ganhar. Significam apenas que a técnica será um dos critérios de julgamento, diferentemente do menor preço, que você nem olha isso, né? Você só vê se atende ou não determinadas questões básicas. É esquisito. Mas é o que prevê a lei. Vocês, por favor, leiam o artigo 45, leiam o artigo 46 da lei, vejam se vocês têm alguma dúvida em relação ao processamento desse rito. Ela é bem expressa, né, em relação a isso, mas se tiverem qualquer dúvida, não hesitem em me contatar, tá bom? A gente pode conversar, a gente pode trocar uma ideia, mas é esquisito mesmo. Mas essa é a lógica da lei, né? Tô aqui só para passar para vocês, apesar de achar questionável essa forma de contratação. E aí, por fim, obviamente, até para acomodar, né, o fato da existência daquela modalidade do leilão, a gente tem o rito maior lance ou oferta, né? Que é quem der o maior lance dentro do leilão, leva.
certo? E assim como na questão da vedação à criação de novas modalidades de modo infralegal, que vedado pela Lei 8.666, também é vedado a utilização de outros tipos de licitação que não sejam esses 4, tá? E aí, quando eu falei para vocês, leiam a lei para vocês verem como ela é muito óbvia, ela vem e fala assim, ó, no parágrafo 5º aqui do artigo 45. É vedada a utilização de outros tipos de licitação não previsto nesse artigo. Mas claro que isso é impossível. A lei é assim, tá bom? A não ser essas esquisitices de melhor técnica e técnica e preço. No âmbito federal, né, enfim, existe algumas normas que estabelecem que os bens e serviços de informática adota obrigatoriamente o tipo de licitação técnica e preço. Entende-se que é predominantemente intelectual. E aí, só em outros casos que sejam estabelecidos por decreto que você não pode utilizar outros tipos. Isso não necessariamente se aplica para os outros entes federados. Precisa averiguar em cada caso de cada lei de licitações, né? Então, do Estado de São Paulo, do município de São Paulo, enfim, e entre outros entes federados, para verificar se se replica ou não na lógica da lei estadual e municipal, tá bom? E é isso, gente. Então, a gente já tratou sobre grandes temas da Lei 8.666, ainda tem algumas coisinhas que a gente precisa tratar, a gente vai falar sobre isso na próxima aula, mas eu queria me colocar aqui mais uma vez à disposição para discutir sobre esse tema das modalidades e dos tipos de licitação. Eu fico totalmente à disposição, podem contatar o nosso curso, podem contatar a mim diretamente, e estou aqui torcendo para que esse estudo seja agradável, você tenha compreendido a matéria e que isso te ajude a chegar um pouquinho mais perto de conquistar a tua almejada vaga. Obrigada e a gente se vê na próxima aula. Olá, você acaba de assistir a uma aula ou uma parte das muitas aulas que nós temos aqui no curso preparatório Gabaritando Unicamp para o cargo de profissional para assuntos administrativos técnico em administração. Pessoal, é o seguinte, nós temos um curso online completo para você com todas as matérias. E se você assistiu a essa aula até agora, fica mais um pouquinho, porque eu tenho um recado importante para você. Eu quero trazer as informações das vantagens de você adquirir o nosso curso preparatório. Olha só, acompanhe aí comigo para você entender melhor como que funciona o curso online aqui no Vencendo Concursos. Bom, em primeiro lugar, você vai ter acesso ao curso de maneira imediata. Então, no momento que você adquirir o curso preparatório, você receberá no seu e-mail os dados de acesso e começará a navegar na plataforma com a gente, tudo bem? Assistindo as aulas aí. Inclusive, acesso ilimitado. Isso significa dizer que poderá assistir às aulas quantas vezes você quiser, não tem limitação. Então, se você quiser assistir as aulas 2, 3 vezes, a mesma aula não tem problema, tá? Lembrando que você vai ter no curso teoria e questões comentadas. Aliás, centenas de questões comentadas pelos nossos professores. Sabemos que uma das melhores formas e maneiras de você conseguir fixar, memorizar uma informação é justamente por meio de questões. Então, nada melhor do que questões comentadas pelos professores, ok? Tudo isso em vídeo, tá? Em aulas em vídeo, vídeo aula é o nosso foco aqui. Porém, você também vai receber material em PDF, porque tem muito aluno que gosta sim, até para ter uns slides ali dos professores, como um material complementar. Enquanto você vai assistindo às aulas, evidentemente você vai fazendo as suas anotações, tá? Simulados, você vai ter direito a 2 simulados, nós vamos aplicar. Os simulados são importantes para medir o seu desempenho, ok? E caderno de questões, a nossa equipe está montando o caderno de questões. Isso aqui é formidável, gente, na boa. Porque a ideia nossa é você continuar, na verdade, dentro da nossa plataforma. Não precisa sair. Então você vai ter as aulas em vídeo, material em PDF e mais caderno de questões para treinar. Esses cadernos são separados por matéria, assuntos. Então você vai ter aí de 3 a 5 cadernos por matéria. Cada caderno em torno de 200 questões. Vai fazer uma diferença gigantesca na sua preparação.
E a gente está com uma promoção super especial de lançamento e também por conta de ser mês de novembro aí, caso você esteja me assistindo em novembro, tá? Valor de lançamento, olha só, pessoal, de R$ 497, você não vai pagar isso, por apenas R$ 347, ou 12 vezes de R$ 34,65. Eu só não sei até quando a gente vai conseguir segurar esse valor. Então, se você tem reais interesse em estudar para o concurso público aqui da Unicamp, Campinas, né? Universidade Estadual de Campinas, cargo espetacular, nível médio, salário de mais de R$ 4.000, faz o seguinte, clica no link abaixo desse vídeo, na descrição vai ter um link, você vai clicar no link, vai ser redirecionado à página do curso e lá você vai encontrar todas as informações necessárias. Tudo bem? Beleza? Aí tem um botãozinho amarelo lá, você vai clicar no botão, vai preencher seus dados, escolher a forma de pagamento e pronto, começa a estudar com a gente aqui imediatamente. Mas como eu falei, caso você tenha alguma dúvida, entre em contato conosco pela nossa central de atendimento. Os números estão aí, ó, 11 94783 8693 ou o 97465 6052. Estaremos aqui à sua disposição para sanar todas as dúvidas relacionadas ao curso preparatório Gabaritando Unicamp, ok? Lá na página do curso tem um chat online também. Sempre tem um atendente nosso online para repassar todas as informações para você. É online mesmo, tá? Não é robô não. De maneira humanizada ele vai conversar com você e vai sanar suas dúvidas. Então qualquer coisa, chama no chat online também para sanar suas dúvidas, tá certo? Beleza? Bom, é isso. Vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês. Espero que você faça a sua matrícula e inicie os seus estudos o quanto antes. Vai ser um concurso espetacular, só que com certeza absoluta a concorrência vai ser gigantesca. Então clica no link abaixo do vídeo aí na barra de descrição, já faz a sua matrícula e inicie os seus estudos aqui com a gente, tá bom? Grande abraço, a gente se vê numa próxima oportunidade. Valeu!